Mas vamos lá. Vamos agora então fazer aqui uma conexão com o Rio de Janeiro, hein, minha gente? Vamos aqui convidar o irmão Maikson Rodrigues. Vou enviar aqui pra gente estar então aí, ó, conectados e aí compartilhar a palavra do Senhor. Oi, Maikson. Paz do Senhor. Olha, o teu áudio tá um pouquinho baixo para mim. Não sei se para os demais. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu... Não tô ouvindo. Tô só, tipo, te vendo muito... Beleza. Vamos esperar. Vamos ver se em fone está melhor. Foi. Agora. Beleza. Foi. Top. E aí, Maikson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Paz, né? Graça e paz. Olha, não te conheço pessoalmente, mas eu te conheço de ouvir falar, né? A Ellen falou muito bem de você, que você é uma bênção, né? Que foi uma bênção na vida dela, um canal de Deus, né? Na vida dela. E a gente conversando, e aí ela falou de você e a gente já viu esse contato aí e deu tudo certo. Que bom estar aqui compartilhando essa tela, ó, Rio de Janeiro e Porto Velho. Isso é muito bom, hein? É uma boa conexão. Uma boa conexão, com certeza. Olha aí o que a pandemia, né, trouxe pra gente. Isso aí é uma coisa muito boa, diferente. Não ia ser fácil acontecer isso antes, né? Verdade. E Ellen, não é Boa Vista, é Porto Velho. Ah! É mesmo, é? Tem gente que confunde aí, é Roraima e Rondônia, como é que é? É que ela falou pra mim que alguns talvez chegaram e... Ô, irmãos de Roraima, Pai do Senhor, mas não é, né? É o pessoal de Rondônia. Eu falei, fica tranquila que eu não vou errar. É Rondônia. Por favor, né? Não confunda Roraima com Rondônia, né? A gente é Rondônia. Já quebra a firma de cara, o povo não vai nem querer me ouvir, né? Não, aí o pessoal fala, não, o cara tá aí, mas tá falando Roraima, aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí complica. Ah, tá. Então vamos lá, ó, que o Senhor possa estar te usando. Eu não te conheço, como eu te disse pessoalmente, mas aí como nós somos um corpo, só espírito, né? Então nosso espírito se testifica, isso é muito bom. E aí eu vou estar aqui só ouvindo a sua reflexão, né? Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor possa estar te usando nesse momento. Amém. Assim seja. Meus irmãos e irmãs, pessoal aí da Igreja Metodista, Wesleyana, Porto Velho, Rondônia, glória a Jesus. Paz do Senhor a todos. Feliz de estar aqui com os irmãos, com as irmãs. Motivo de muita alegria. Me chamo Maikson Rodrigues, sou seminarista. Estou ainda me preparando para um futuro ministério, né, pastoral. E sirvo na minha igreja, na Batista Betânia, pastor Neil Barreto, a qual eu trago também o abraço dele para os irmãos. Também do meu pastor Giovanni, que é o pastor de adolescentes, né? Eu trabalho junto com ele no Ministério de Adolescentes, Toca da Justiça, e alguns deles estão aqui também com a gente, acompanhando a live. Pastor Miguel também te mandou um abraço, esqueci, nosso pastor, meu pai, te mandou um abraço. Ele não está conseguindo entrar aqui, ainda não entrou por aqui, mas logo logo ele deve aparecer por aí. Maravilha. E aí nós estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria levar vocês a uma reflexão no Evangelho de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, do 9 até o 13, um texto muito conhecido de todos os cristãos, né? O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí foi acrescentado, né, com um colchete aqui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, eu estava refletindo sobre o que compartilhar com os irmãos nessa live, e
Deus confirmou em meu coração trazer para vocês uma palavra que eu já venho compartilhando, inclusive com uma outra juventude que eu pude servir, de 2018 até esse ano, no meio da pandemia, a juventude de uma outra igreja batista, e nós tivemos um estudo muito extenso que durou 6 meses em cima do Pai Nosso. E a gente percebeu que a necessidade do cristão de ter comunhão com Deus, ela é vital, né? As coisas que eu faço para Deus, ou no reino de Deus, elas só são um produto daquilo que eu já sou em Deus. Então, se eu não sou, aquilo que eu faço perde sentido, perde valor, perde relevância, perde até autoridade, né? Antes do pregador, existe o ser humano, né? O ser humano é maior do que a pregação. Então, se eu não tenho vida com Deus, o que eu falo em nome de Deus não pode impactar na vida de ninguém, e eu tenho uma responsabilidade profética e missionária e teológica nesse mundo, e eu não posso abrir mão do meu chamado, da minha vocação, por conta de uma negligência na comunhão com esse Deus que me salvou em Cristo Jesus. Então, a minha necessidade de conhecer a Deus e de me relacionar com Ele, ela é o pressuposto da minha missão, da minha vocação, dos meus frutos nele. E eu nunca vou poder impactar a minha geração se eu não sou conhecido dos céus e do inferno porque tenho vida de oração. Mais do que ser conhecido dos homens, eu preciso ser conhecido de Deus e do inferno. Porque o diabo sabe quem nós somos. Se você for reparar lá no texto de Atos, quando aqueles jovens curiosos, né, foram tentar expulsar o demônio daquele homem em nome de Jesus, a quem Paulo prega, o demônio respondeu àqueles jovens, né, se não me engano, acho que eram uns 20 jovens, não lembro agora aqui de cabeça, mas ele disse: olha, eu conheço muito bem Paulo, e também sei quem é Jesus, mas vocês, quem vocês são? A Bíblia mostra que o demônio, usando aquele homem, né, aquela pessoa, destruiu fisicamente, né, os expulsou, e eles saíram ali com a roupa rasgada e envergonhados no meio da multidão. Por quê? Porque o diabo sabe quem é quem. E mais do que tudo, Deus conhece o nosso interior, sabe quem nós somos na presença dele. É por isso que, quando eu pedi a Deus uma palavra, Deus me deu essa palavra para compartilhar não só com a juventude da Metodista Wesleyana, mas também com todo aquele que talvez, conectado a mim aqui no Rio de Janeiro, possa agora estar ao vivo. Estou vendo que alguns entraram também, amigos meus, e eu acho que essa palavra também é para a vida deles. Porque a oração, ela é o relacionamento com Deus. Ela não é apenas uma forma, um meio para que possamos pedir coisas a Ele. O grande erro da igreja hoje é transformar a oração em petição, reduzir a oração em petição, achar que basta pedir, né, e pronto, estamos orando. Não, nem sempre estamos orando. E com base no Pai Nosso, a gente vai perceber alguns princípios aqui muito profundos acerca da oração, e eu creio que essa é a oração modelo. Ela está toda estruturada e ela é uma oração perfeita, porque ela é uma oração de Jesus. Então Jesus está nos ensinando a orar nesse texto aqui. Então, se Jesus parou para nos ensinar, nós temos que dar ouvidos, nós temos que valorizar o ensino de Jesus. E uma outra coisa interessante, os apóstolos não pediram a Jesus para aprender a fazer milagres. Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus transfigurou-se, andou sobre as águas, e nada disso impactou os discípulos ao ponto de dizer: Senhor, nos ensina a fazer isso. Mas os discípulos pediram a Jesus: nos ensina a orar. Porque eles viam na vida de Jesus uma intimidade com Deus ao qual eles queriam para a vida deles. E aí está um grande princípio para nós. Será que a nossa intimidade com Jesus é atraente? Tanto na comunidade local, como também na sociedade? Só que as pessoas, quando se relacionam com a gente, percebem que nós temos um relacionamento superior que guia a nossa maneira de nos conduzir diante das pessoas? Será que as pessoas estão vendo com quem nós mais andamos na vida? Será que elas percebem que há alguém vivendo em nós e se manifestando em nós em palavras e obras? Essa é uma grande reflexão cristã
uma grande reflexão para a vida do jovem, né? Porque nós somos tentados a viver num contexto secularizado, que rejeita o próprio Deus, e muitos também estão vivendo uma apostasia velada na igreja, onde as pessoas frequentam o templo, mas não conhecem esse Deus. E ninguém vai conhecer Deus sem oração. E a minha medida espiritual é a medida da minha vida de oração. Então é muito grave, é muito sério, é muito urgente para todos nós, a começar em mim. Amém? Então eu quero trazer aqui, passo a passo, ponto a ponto, na oração do Pai Nosso, algumas meditações que eu fui fazendo ao longo desse tempo, né? E muita coisa eu vou tentar resumir aqui. Vamos ver se a gente consegue. Me controla aí, Camila, por favor. Pode. Tranquilo, tranquilo. Se estiver faltando aí 5 minutos, 15 minutos, sei lá, 10 minutos, me avisa. Eu aviso sim, pode deixar. Então vamos lá. Se tiver que Pai voltar Nosso. na live, a gente volta para finalizar também, não tem problema. Beleza, Não então fica beleza. preocupado. Então tá bom. Tá? Vamos lá, Pai Nosso. Aqui eu quero primeiramente trazer para vocês o seguinte. Nós podemos perceber que Jesus começa a nos revelar o Pai. Os judeus não tinham a visão de Deus como Pai. Ainda que Deus, quando foi salvar o povo das mãos de Faraó, ele usa Moisés para dizer, né? Esse povo são meus filhos. Mas ao longo da relação do Antigo Testamento, Deus e Israel, não havia essa concepção da paternidade de Deus. É Jesus que vai revolucionar essa forma de se relacionar com Deus, né? Os profetas, os patriarcas, os reis clamavam a Yahvé, clamavam ao Senhor, né? A Jeová, enfim. Mas Jesus, ele é aquele que vai dizer, aquele que está no céu é o nosso Pai, né? É interessante que lá em João, na carta dele, ele vai dizer, é motivo de muita alegria ou de espanto percebermos que temos um Pai. Se você for ler lá na carta de João, se não me engano, no capítulo 4 ou 5, ele vai dizer, né? Acho que vale até a pena dar uma fuxicada nesse texto, passar aqui rapidinho nele, porque havia um espanto nos primeiros cristãos com relação à doutrina da paternidade de Deus, né? E hoje nós falamos pai, e não achamos e não percebemos o quão isso é singular para nós. Ó, você vai ver aqui, acho que o capítulo 5. Não, peraí. Olha aqui, capítulo 3, na verdade, versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Olha o espanto de João. Vede que grande amor tem concedido o Pai a ponto, ao nível de sermos chamados filhos de Deus. Hoje nós meio que banalizamos essa concepção de Deus, né? Mas isso não era tão comum naquela época. É importante a gente entender isso. A profundidade. Jesus começa a aprofundar o conceito de Deus, né? E é por isso que quando você entende a Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, você vê, é apenas uma identificação do relacionamento. Deus Pai, Deus Filho, né? Não é uma hierarquia entre Pai e Filho. Jesus não é menor do que Deus. Deus não é menor do que Jesus. São apenas uma forma de você entender esse relacionamento, essa unidade na diversidade da Trindade, né? Então, o Pai se relaciona com o Filho, uma relação de amor. Ele gerou o Filho eternamente. São conceitos, assim, muito amplos e que nós temos que carregar no nosso coração. Então, quando ele fala Pai Nosso, aqui tem uma distinção muito grande. Somente aqueles que são crentes, autênticos no Senhor Jesus, é que podem dizer Pai Nosso. O que eu estou querendo dizer é que somente aqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha, porque esse texto de Mateus 6 está no Sermão da Montanha, certo? Mateus capítulo 5 começa o sermão, começa com as bem-aventuranças e vai até o final do capítulo 7, quando ele fala aquela parábola lá do homem que construiu a sua casa na rocha e na areia, né?
E aí você vê que a esses ele está ensinando a oração do Pai Nosso. E somente aqueles que têm um relacionamento mais próximo com Jesus e, na verdade, depositaram fé em Jesus e se arrependeram dos pecados por causa da mensagem do Evangelho, somente esses que confiam em Cristo para a salvação possuem a confiança de chamar Deus de Pai. Então nós não podemos banalizar o conceito da paternidade de Deus. A doutrina secular diz que Deus é Pai de todos, mas a doutrina bíblica diz que Deus é Pai daqueles que depositam fé em Jesus. Se você considerar Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21, vai dizer: porque nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque nós fomos batizados no nome de Jesus, portanto nos revestimos de Jesus. Então, a igreja se revestiu de Cristo. A igreja crucificou o eu, renunciou a si mesmo para segui-lo. É por isso que nós podemos entender que Deus é o nosso Pai. Foi o próprio Senhor que declarou para alguns judeus religiosos que eles eram do diabo, vosso pai. Está lá em João, capítulo 8, versículo 44. E não, vocês não são filhos de Abraão nem de Deus, vocês são filhos do diabo, que vocês mentem. Somente aqueles a quem ele deu direito, a autoridade de serem filhos de Deus, é que podem conversar com Deus chamando ele de pai. Né? É o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aqueles que nasceram da vontade de Deus. Então, há uma distinção. A doutrina secular crê numa paternidade universal, todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que só é filho de Deus quem tem o Filho, Jesus Cristo. Né? Então, só quem está em Jesus se torna filho de Deus por adoção. A Bíblia vai dizer, inclusive, em Efésios 2, versículo 3, que nós nascemos filhos da ira. Vai dizer também, no próprio João 8, 44, que nós éramos filhos do diabo. Em Lucas 16, 8, diz que nós éramos filhos do mundo. Então, houve uma necessidade de um arrebatamento espiritual, do reino da maldade, uma transposição para o reino do Filho do amor de Deus. E assim, aqueles que confiam em Jesus são adotados na família de Deus e recebem o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Então, gente, é muito importante. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: o ser humano mundanizado, com uma mente secularizada, odeia essa doutrina. Prefere dizer que todos somos filhos de Deus. E, no entanto, no coração, ele nutre ódio a Deus. E, quando desesperado, mesmo que chegue a orar, não tem confiança de que está falando com seu Pai Celeste. Pelo contrário, sente que Deus é alguém que se declarou adversário seu. Fala sobre a paternidade de Deus, mas não recebeu o espírito de adoção. Somente aquele que é de Cristo é que conhece esse fato. Um outro ponto, que está nos céus. Logo em seguida, né, na mesma oração, Jesus diz: Pai nosso que está nos céus. Aqui nós temos um conceito muito importante. A partir de agora, Jesus está dizendo o seguinte: o Deus e Pai de Jesus é o nosso Pai. Então ele está dizendo assim: olha, da mesma maneira que eu me relaciono com o Pai, vocês vão se relacionar com o Pai. Então nós temos agora um mediador junto ao Pai. E nós temos livre acesso pela graça a ter esse relacionamento filial com Deus. Então a paternidade de Deus, ela também vem para nos suprir emocionalmente e espiritualmente. Se Deus é o teu pai, você não é mais órfão, você não é mais órfã. Também significa que você não está sozinho, sozinha nessa vida. Então há um Pai nos céus que reina, porque essa expressão está nos céus mostra que ele está acima de tudo e todos, de qualquer circunstância, de qualquer poder, de qualquer razão, ele está acima. E esse Pai que está acima cuida de nós. Então essa é uma boa reflexão para fazermos nessa expressão: Pai nosso que está nos céus.
Então veja, Jesus fala, olha, quando você orar ao Pai, lembra que o teu Pai está acima de todos. Lembra que Ele é soberano. Lembra que o controle está na mão dEle. E que a tua vida não está mais ao acaso. Não, e você não está sozinho. E esse Deus, que é Pai de Jesus Cristo, agora é o nosso Pai que está nos céus, em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, isso é muito importante. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Você que está assistindo a live com a gente aqui, se você crê em Jesus, se você depositou fé no Senhor Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados e se tornou nova criatura nele, pela fé, na sua justiça manifesta na cruz do Calvário, entenda, você tem um Pai celestial, um Pai que governa sobre toda a circunstância, sobre todo esse mundo de pandemia, esse mundo de desemprego, de violência, de ódio, de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão. Mas nada disso pode te separar do amor dele, porque ele é o teu Pai em Jesus. Ele te ama tanto que agora ele preserva a tua vida, ele cuida de você. E ele pode e quer te abençoar com todas as bênçãos celestiais. Ele derramou todas as bênçãos na pessoa de Jesus e em seguida nos colocou em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu não sou nova criatura fora da comunhão e da união vital com Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E se eu estou em Cristo, eu sou filho adotivo de Deus. E, portanto, Deus cuida de mim em cada uma de minhas necessidades. Então, gente, essa primeira reflexão da primeira expressão do Pai Nosso já deveria nos levar a adorar a Deus e a orar com mais profundidade. Nós deveríamos entender que a oração é essa conversa com o Pai. É esse relacionamento inaugurado. É essa expressão da vida cristã que se manifesta com graça, com poder, com alegria. Não é um peso religioso. Não é uma obrigação farisaica. Não estamos entrando na presença dele para ficar apenas roubando ou pedindo coisas para ele. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Estamos entrando na presença do Pai para sentar e conversar com ele. É uma questão de comunhão. E olha, se você não tem essa comunhão, você está morrendo espiritualmente. Você está desviando-se do caminho. Você está apostatando e não está percebendo. E a apostasia chegou no tempo do século XXI. Quantas pessoas estão abandonando Cristo e a igreja porque não tem comunhão com Deus? E não adianta, eu não posso ter comunhão por você. Teu pastor, teu discipulador não pode ter comunhão por você. O teu líder não pode te levar para o quarto e dizer, vamos encontrar o nosso Pai. Depende da tua consciência nele. Ele já está gerando em você essa consciência agora pela palavra. É ele que te leva para o quarto. E é você que se rende à palavra dele e vai para o quarto com alegria. Não é pela religião, mas é pelo Evangelho de Jesus. Agora nós temos as 3 primeiras petições do Pai Nosso, que eu vou tentar agora começar a resumir mais, tá? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Repare que nós temos sempre o pronome teu, tua, porque está relacionado a Deus. Então Jesus está nos ensinando o seguinte: quando você entra na presença do Pai, não pense primeiro em você e nas suas necessidades. Pense primeiro em Deus e na sua glória. Amém. Primeira coisa que tem que estar no nosso coração é: o que eu preciso pedir primeiro para Deus? Eu preciso primeiro pedir para Deus ser glorificado em todas as coisas. Eu preciso pedir para que todas as coisas se voltem para Ele. Para que pessoas se prostrem diante dele. Você vai entender melhor o que eu vou explicar aqui rapidinho. Olha aqui. As 3 primeiras petições do Pai Nosso são com relação a Deus e sua glória. As outras petições têm a ver com a nossa necessidade. Então, essa é uma reflexão importante. Existe uma ordem de Jesus. Ele construiu o Pai Nosso nessa ordem. Ele é perfeito. Né? Ele disse, olha, quando você for conversar com Deus, primeira coisa que você precisa entender, a glória de Deus é mais importante do que tudo. A glória de Deus é o objetivo da salvação, é o objetivo da missão,
É o objetivo da igreja ser igreja plantada nesse mundo. É o objetivo de você existir. Lá em Isaías diz que nós fomos feitos para o louvor do seu nome. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se você for ler lá em Efésios capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa, que a salvação tem como objetivo o louvor da glória, da graça de Deus. Então tudo existe para a glória de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, depois de construir toda uma teologia da salvação em Romanos, capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 11, quando ele termina o capítulo 11, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Interessante, ele termina com essa oração, com esse louvor a Deus. A missão, ela termina na doxologia. Por que evangelizamos? Por que pregamos o evangelho? Por que fazemos discípulos para Cristo? Para que no fim das contas, para que no fim de tudo, melhor dizendo, haja um povo reunido de todas as tribos, línguas e nações, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de todo o Brasil, de todos os países desse mundo, uma multidão de várias línguas, de povos e nações que vão se prostrar diante do Cordeiro e vão dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder, porque foi morto, mas ressuscitou e agora reina sobre toda a terra. Então, missão culmina em doxologia, adoração. Serviço cristão se culmina em doxologia. Vida cristã é doxologia, é adoração, né? E aqui nós estamos num chão de a oração, ela se dá no chão da adoração. Eu converso com o Pai, mas o Pai é adorável. O Pai é glorioso. O Pai é santo. Por isso que você não pode orar com a Deus dizendo: fala, coroa. Fala aí, velhote. Tem que ter reverência, liberdade com responsabilidade, né? Tem que ter intimidade, ousadia, mas com reverência. É o Pai que é santo, que é digno de adoração. E nesse contexto, você está fazendo a primeira petição que diz: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Santificado significa reverenciado. Significa considerado santo. Você está pedindo para que o nome de Deus seja considerado santo. Por quem? Pelos homens. Pela criação. Você está orando a Deus. E está pedindo isso a Ele. É por isso que Jesus fala: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, né? Os judeus falavam do nome de Deus, né? Que era uma forma de se referir a grandeza, a majestade, a santidade dele. Eles nem tinham coragem de mencionar o nome de Deus, né? Eles falavam o teu santo nome, o teu nome, porque eles evitavam empregar o vocábulo Yahvé, né? Propriamente dito. Então havia um temor muito grande de Israel, porque Israel tem uma história onde Deus se revelou com trovões, se revelou com muita glória, com muito poder. Eles ficavam com muito medo e pediram: Moisés, nos poupa disso, porque isso a glória de Deus é muito pesada, muito poderosa. A gente vai acabar morrendo aqui, né? E era Moisés que chegava lá e fazia a mediação entre Israel e Deus. Então, o nome de Deus significa a pessoa de Deus. Significa que ele está apontando para o próprio Deus. Santificado seja o teu nome é reverenciado, adorado seja o Senhor. As pessoas adorem ao Senhor. Significa então Deus em todos os seus atributos. Tudo quanto ele é em si mesmo. Tudo que ele tem realizado. Tudo que ele tem feito e continua fazendo. Deus se revelou a Israel com diversos nomes. Ele usou, na verdade, o vocábulo El, que estava indicando sua pessoa, né? O qual apontava para o seu poder, para a sua força, né? Ele transmitia, através desse nome particular, El, esse senso de poder,
de domínio, de glória aos homens. Mais tarde, Deus vai se revelar através de um grande nome admirável, que era Yahvé, que significa autoexistente, ou eu sou o que sou, como ele fala para Moisés, né? O eterno autoexistente, que não foi criado por ninguém, que existe desde sempre para sempre, né? E houve outros grandes nomes aos quais Deus descreveu a si mesmo. Por exemplo, Yahvé Jireh, que significa o Senhor proverá. Yahvé Rafá, que significa o Senhor cura. Yahvé Nissi, o Senhor é o nosso pendão, nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Nissi, não, falei errado, gente. Yahvé Nissi, não, isso mesmo. Yahvé Nissi, Shalom. Yahvé Rafá, Rafá não, Raá, o Senhor é nosso pastor. Tzenu, Tzirenu, o Senhor é a nossa justiça. Chamar, o Senhor está presente. Enfim, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe ali no original hebraico que esses nomes foram usados com alguma frequência ao longo de Israel, lá desde Abraão até os profetas menores. Então aqui o Senhor está ensinando, o Senhor Jesus está nos ensinando a orarmos para que toda a humanidade venha conhecer a Deus dessa maneira, como ele se revelou a Israel. Que o mundo inteiro venha honrar esse Deus desse modo. Isso é o reflexo de um desejo profundo e ardente em prol da glória de Deus. Então essa oração, santificado seja o teu nome, é um desejo ardente para que o mundo inteiro se prostre diante de Deus, em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra prestada, em ações de graças. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, será que esse é o meu desejo ao conversar com Deus? Será que esse é o teu desejo ao entrar em oração? Será que quando você entra em oração, a primeira coisa que vem na tua presença, na tua mente é: o nome de Deus precisa ser adorado por aqueles que ainda não o adoram? Será que quando você vai orar, você lembra de que há outros nessa humanidade que ainda não se renderam à glória de Deus? Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que esse pensamento ocupa o lugar central em nossas mentes, sempre que nós conversamos com Deus? Aí vem a segunda petição que tem a ver com a glória de Deus. Venha ao teu reino. E daqui por diante eu vou resumir mesmo, você vai ver. Venha ao teu reino. Pensando ainda em Deus e sua glória, nós pedimos que o reino do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre todas as nações. Então a oração, a conversa com o Pai, ela é toda inclusiva e missionária. Quando você ora segundo o modelo de Jesus, você ora abrangendo todas as áreas da nossa existência, da nossa realidade. E nós oramos a oração de Jesus e não podemos deixar de lado a missão de Deus. Na oração de Jesus está lá. Venha ao teu reino é que o reino do Deus triuno se estabeleça sobre todas as nações, sobre todas as famílias, sobre nós. E também é um anseio pelo retorno triunfal de Cristo. A oração de Jesus nos ensina a pensar: venha o teu reino, venha a consumação do reino. Venha, Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai, que os tempos se cumpram, porque o cristão precisa amar a vinda de Jesus. E você vê a igreja de hoje, vive muitas vezes como se Jesus não fosse mais voltar. Alguns estão debatendo política com tanta paixão, como se a política fosse salvar essa humanidade, esse país. Como se esquerda e direita fosse a solução da humanidade. E não é. A solução é o reino de Cristo nos corações. A solução é a salvação se expandindo sobre as casas, pessoas se encontrando o verdadeiro Deus e confessando o seu nome. É assim que as pessoas começam a ressignificar suas vidas, porque elas param de juntar tesouros na terra e passam a juntar tesouros no céu, que é mais uma pauta do Sermão da Montanha. Então, nós estamos pedindo pelo retorno triunfal de Cristo, onde a redenção do seu povo vai se consumar,
e onde o juízo dos pecadores se estabelecerá. Nós oramos com uma consciência intrinsecamente missionária. Nós estamos pensando nos missionários. Eles estão ali trabalhando pelo reino de Cristo. Olha só a profundidade do Pai Nosso. Venha o teu reino, não é só venha o teu reino. Venha o teu reino. A gente canta isso. Não, é o reino que já começou, é o reino que vai se cumprir, que vai se consumar. É o reino que já começou, mas ainda não terminou. Ainda há de ser consumado. E nós estamos clamando, venha o teu reino. Vem, Senhor Jesus. Reina sobre as famílias. Reina sobre a nação. Sobre os políticos. Sobre as autoridades. Reina, reina. Reina sobre a igreja. Reina em nosso coração. Reina sobre nossa juventude. Que as pessoas cada vez mais confessem e vivam debaixo do senhorio e da glória de Cristo. Que haja temor do nome do Senhor. Que haja santidade ao Senhor. Tudo isso dentro do contexto de venha ao teu reino. É um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. É um reino de santidade, é um reino de amor. É um reino de misericórdia, é um reino de perdão. É um reino de reconciliação. É um reino onde o rei é reconhecido pelos seus súditos e os súditos reinam com ele em vida, como está lá em Romanos capítulo 5. Amém. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Está na ordem. Porque se o reino não vem, a vontade não é feita. É por isso que Jesus primeiro diz, venha o teu reino, para depois ele dizer, seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus vem, a vontade de Deus é feita. Sabe por que muita coisa na nossa vida não está fluindo? É porque a gente não está clamando tanto para que o reino venha sobre nós. E aí nós estamos perdendo apreço pela vontade de Deus. Santo Agostinho falou que a vontade de Deus significa fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é feita quando nós fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que as pessoas vivam pela graça dele, pelos méritos de Cristo, e passem agora a dar frutos, carregar o fruto do Espírito Santo. Contra o amor, contra a alegria, contra a fé, contra a temperança, domínio próprio, a benignidade, contra a mansidão, não há lei. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós imitemos o seu Filho nessa vida, carregando o fruto do Espírito. E ele já nos deu o seu Espírito. Mas para que nós andemos no Espírito, vivamos no Espírito, nós precisamos primeiro ter a consciência de que o reino de Deus precisa ser manifesto em nós. E aí vem o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Então o discípulo, ele precisa desejar mais a vontade de Deus do que a própria vontade. Sabe qual era a maior alegria de Jesus? Obedecer o Pai. Qual era a maior satisfação de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Nós precisamos imitá-lo. Mas nós temos um coração muito fraco para a obediência. É por isso que nós precisamos de Jesus. Quando eu estava ensinando, Camila, sobre essa questão toda do Pai Nosso e também de todo o sermão, a gente fez um estudo do Sermão da Montanha, não terminamos. Felizmente o ciclo foi quebrado e a gente não terminou. Mas até onde nós pudemos ir, eu falava, vocês estão ouvindo tanta coisa, né? Amar o inimigo. O Sermão da Montanha fala isso, né? Uhum. Orem por aqueles que te perseguem, amem os seus inimigos. É verdade. Né? Caminhe outra milha. Dê outra paz. Está tudo no Sermão da Montanha. Né? Ele fala de uma santidade, ele fala assim, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Se a justiça não exceder dos fariseus, vocês não são meus discípulos. Olha só o nível de exigência de Jesus. Aí eu falava para eles, né? Vocês pensam assim, né? Não há como viver isso. Não há esperança para ter essa vida cristã tão plena. E eu falava para eles, a grande esperança do Sermão da Montanha, de cumprirmos, de vivermos do Sermão da Montanha, é o pregador do sermão. Quem está pregando não é um profeta menor, um profeta maior, não é um patriarca, não é. É o rei.
E se o rei está pregando, é ele que nos dará o poder para viver a palavra dele. Eu só vou ter vontade de fazer a vontade de Deus no poder de Jesus, que se manifesta pelo Espírito que ungiu Jesus. Então, em Jesus, tudo é possível, inclusive buscar a vontade do Pai acima da minha vontade, desejar mais a vontade do Pai do que a minha. Mas tudo está no contexto da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o discípulo, ele deseja mais a vontade de Deus do que a própria vontade, porque a herança dele é Deus, né? E não as coisas que ele pode dar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui o pão nosso significa o seguinte: dá-nos nesse dia aquilo que nos é necessário. Se a gente pudesse, né, dar um significado para essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí começa a petição para a tua necessidade, para a minha necessidade. Eu particularmente entendo que esse pão nosso de cada dia tem a ver com questões materiais mesmo, provisão. Nós dependemos de Deus, inclusive, para que nós tenhamos a nossa provisão. Nossa confiança não está no dinheiro. Não está no emprego. Não está no nosso teto. Não tá nós não confiamos em... como diz o salmista, né? Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque nós confiamos nele, na provisão dele, na saúde que ele nos dá, na inteligência que ele nos dá, nas portas que ele abre, nas possibilidades que ele estabelece. Então essa petição aqui envolve nossas necessidades. Só que aqui tem uma coisa que, quando eu estava fazendo um discipulado com eles lá, aquilo foi um insight do Espírito na minha vida. Porque é o seguinte, presta atenção. Qual é a petição que vem antes de o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Qual é? Seja feita a tua vontade. Se você for ler lá em João, capítulo, se não me engano, 4. Vamos rapidinho lá em João, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Ó, João, capítulo 4. Nice. Tá faltando 5 minutos, mas assim, a gente vai voltar para você concluir. Já? Não, mas passou rápido voando, porque tá uma benção. Mas a gente vai voltar para você concluir, não se preocupe não. Quando faltar 1 minuto, eu faço assim, aí você dá uma pausa e a gente volta. Tá. João capítulo 4, tem uma hora que Jesus fala assim, olha, disse-lhe Jesus, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta atenção. Quando eu estava falando com ele sobre isso, eu lembrei desse texto. A comida de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Então, quando você pensa em pão, pão é um alimento essencial. Quando a gente fala assim, vou trabalhar para colocar o pão sobre a mesa. O pão não é só o pão, né, de trigo, né? É todo o alimento que nós comemos todos os dias. Pois é, ele está dizendo o seguinte, o meu pão, o meu alimento mais essencial é a vontade do Pai. Qual é a coisa que ele pede antes de pedir pão nosso cada dia? Seja feita a tua vontade. Então, até quando nós pedimos para a nossa necessidade, nós lembramos que a nossa maior necessidade é fazer a vontade do Pai. Temos as coisas dele, mas Pai, eu não estou aqui apenas para que o Senhor me dê o pão nosso de cada dia. Eu estou aqui também porque o meu pão é fazer a tua vontade. É estar em tua presença. Se você for perceber lá no tabernáculo, o pão da propiciação era considerado também o pão da presença de Deus. E é justamente no santo lugar onde era o ambiente da oração. Lá havia o candelabro e havia também os pães asmos, os pães da presença, os pães da propiciação. Os sacerdotes comiam daquele pão, da presença do Pai. Que para eles não era ainda Pai, mas para nós ele é.
Olha só a profundidade da oração. A oração é esse lugar. A oração é esse lugar profundo entre o Filho de Deus e o Pai Celestial. E nessa comunhão plena, nós estamos ali nos alimentando dele também na oração. Estamos nos fortalecendo, nos enchendo de Deus. Não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Aí vai Paulo continuar dizendo, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, que tudo isso é a maneira de se encher do Espírito. E vai um pouco além. Mas uma outra maneira de se encher do Espírito é orando, é tendo comunhão com Deus pela oração. Acho que vai acabar o tempo aí, não vai? Vai, a gente dá uma pausa aqui para você finalizar no próximo. A gente vou finalizar vai para a live, no o pessoal entra novamente e a gente finaliza. Tá Pode bom. ser? Pode ser. Vou encerrar aqui e a gente vai para outra live, gente. Tá muito Beleza. bom. Mas tranquilo. Isso. E é o seguinte, inclusive a gente fala muito, né, que os filhos, se a gente for pensar nos filhos naturais, do que os filhos mais precisam? Presente, celular, joguinho, precisam de fazer uma viagem, precisam de doce. Não, o que o filho mais precisa? Da presença do pai. Né? O que o filho mais precisa? Da comunhão, que foi na escola, vamos brincar um pouquinho, né? A pior coisa é um pai ausente, não é verdade? E não é diferente na relação com Deus. A melhor coisa que Deus pode nos dar é a presença dele, é a comunhão dele. Então, quando você pensa no pão nosso de cada dia, você continua ainda com aquela consciência de que, olha, as coisas continuam sendo coisas, mas eu ainda preciso dele. Porque nós não vamos a ele para receber algo dele, nós vamos a ele para estar com ele. O objetivo da oração é encontrá-lo. O objetivo da oração é receber tudo aquilo que eu não tenho, mas que ele pode me oferecer. E que vai além do que é material, né? Do que é até emocional. Né? Deus tem algo a mais a nos oferecer e nos encher do seu Espírito para que nós sejamos humanos mais parecidos com Jesus. Porque a diferença de Jesus para nós é que ele era pleno do Espírito. Tudo que ele fazia era no poder do Espírito. Jesus andava em Espírito, por isso as obras dele eram gloriosas. Não apenas os milagres, mas o testemunho do seu caráter, a sua obediência, o seu desejo por fazer a vontade do Pai. Você é jovem, você pensa, poxa vida, às vezes eu não tenho vontade de obedecer a Deus. Eu não tenho vontade de ter comunhão com Deus. Eu não tenho vontade de buscar a Deus. Eu não tenho vontade de ir para a casa de Deus. Pois é, porque você está vazio do Espírito. É porque a carne está muito mais forte no teu interior. Verdade. Né? Fala, Deus. A carne odeia a oração. Por quê? Porque é a oração que nos enche do Espírito. Verdade. É a oração que nos enche de Deus, que nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus. Por isso que eu falei no começo da live, eu sou muito mais do que a minha pregação. Se a minha pregação não vem acompanhada com uma vida, eu estou reprovado. Vocês podem se impressionar com a minha pregação, mas se eu não tenho vida com Deus, lá no final, Jesus vai clamar, louco, essa noite pedirão a tua alma. Você está ajuntando tesouros na terra, está buscando o louvor dos homens, está querendo impressionar as pessoas, mas você não impressiona ninguém no céu nem no inferno, porque você não conhece a Deus, você não o ama porque não conhece. E você não conhece porque você não tem comunhão, você não tem comunhão porque você não quer orar. Mas olha, eu vou falar para você, todos nós temos uma carne gritando contra a vontade de Deus, contra o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos de quem? Da mediação, do pregador do Sermão da Montanha, do Espírito que ungiu o pregador. Não há como viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Não há como ser como Jesus sem a plenitude do Espírito. E não há como receber plenitude do Espírito se não tem vida de oração, jovem. E na prática é assim, ó. Você vai orar o tempo que você puder. Você vai orar 10 minutos. Mas você nunca vai desistir de orar. Por quê? Porque se você todo dia orar, aquilo que é 10 minutos passa para 20. Aquilo que é 20 passa para meia hora, passa para 1 hora. O que você não pode fazer é desistir. Porque você não desiste da tua faculdade.
Você não desiste da tua prova para o teu concurso. Você não desiste das coisas que te dão prazer. Você não desiste das coisas que são o seu ideal de boa vida. Mas entenda, a tua boa vida está em Deus, não fora dele. Glória a Deus. Entenda, o pai não quer apenas presentear o filho. O pai quer que o filho sente para também conversar. O pai tem interesse no filho. Filho, eu não quero que você faça para mim. Olha Deus falando para você, irmão. Filho, não quero que você faça para mim. Quero você. Olha, se você quiser, larga o microfone. Larga a função na igreja. Larga esse status todo. Larga essa visibilidade toda e vem pro quarto. Vem pro quarto. Vem conhecer a vida verdadeira. Vem receber a alegria verdadeira. Para que daí você comece a fazer as coisas com algum sentido. Com alguma relevância. Ou então nós vamos entrar num auto-engano tão profundo que lá no final a gente vai descobrir que a gente caminhou e não chegou em lugar nenhum. Porque caminhar sem Jesus é se perder no caminho. É rumar passos largos para a perdição. Então, o pão nosso de cada dia é essencialmente matéria. É essencialmente provisão. É saúde. É dinheiro. É trabalho. É casa. É teto. É água. É provisão material. Sim, é. Mas sem perder a perspectiva de que antes disso você orou dizendo: seja feita a tua vontade. Então o pão também é essa coisa. O pão também leva para a mesa, né? Comemos o pão na mesa. Aí você lembra de Jesus com os apóstolos na mesa partindo o pão. Você vê Jesus no caminho de Emaús partindo o pão. Então, ainda estamos falando da comunhão. Ainda estamos falando desse ambiente de comunhão. Então, não me admira perceber logo após Jesus pedir a vontade do Pai, ele nos ensine a pedir o pão. Para Jesus, eu creio que de alguma forma isso estava conectado. Fazia algum sentido. Perdoa-nos. Vamos caminhar para o final. Perdoa-nos. Aqui nós temos um ensino claro que você pode ver em Mateus 18. Mateus 18 é um texto muito importante para a igreja, na questão do perdão, da reconciliação. Lá você tem a parábola do credor incompassivo, que não quis perdoar um conservo dele, embora tivesse sido perdoado pelo seu senhor. Então havia um credor que era também devedor. Ele devia do senhor dele uma dívida enorme, impagável. Ele tinha e ele era credor de um conservo que devia muito menos. Aí ele consegue o perdão imenso do Senhor e não concede um perdão mínimo ao conservo. A parábola diz que logo depois aquilo chega ao Senhor, que vai lá e lança ele para o tormento. É aquela coisa de você recebe um grande perdão, mas você não quer perdoar uma coisa muito, muito inferior. Quando Jesus diz perdoa-nos, ele diz assim, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essas palavras de Jesus basicamente ensinam que a prova que eu e você fomos perdoados é que nós perdoamos aos outros. O ser humano, isso é demais, cara. Isso é uma coisa assim, quando eu estudei, compartilhei, eu falei, caramba, o perdão de Deus não está condicionado ao meu perdão ao próximo. O meu perdão ao próximo é a prova de que eu tenho consciência do perdão de Deus. É isso. É isso. Se eu tenho dificuldade para perdoar, então eu não tenho ideia do que é o perdão de Deus. Eu sou um credor incompassivo. Porque a ofensa do meu irmão contra mim é muito inferior à ofensa que eu cometi contra o meu Deus. Então o ser humano que sabe que foi perdoado em virtude do sangue derramado por Cristo, e nada mais, esse ser humano é a pessoa que sente o desejo de perdoar os outros.
Não dá para evitar. Se nós realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, então nossos corações serão quebrantados e não poderão se mostrar duros. E nós não poderemos recusar, portanto, o perdão a quem tiver nos ofendido. Né? Então, se você está se recusando a perdoar alguém, preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero sugerir que talvez você nunca foi perdoado por Deus. Eu vou repetir. Se você, que se diz cristão, não quer perdoar, está se recusando a perdoar, então eu quero sugerir que você talvez nunca foi perdoado por Deus. E não é porque você não merece o perdão de Deus de forma alguma. O grande ponto aqui é, você não entendeu. Você não perdoa o que te ofendeu porque você não entendeu o perdão de Deus. Se você entendesse o perdão de Deus na sua vida, então talvez você não sabe, talvez você não é perdoado por isso, porque você não tem a consciência do perdão. Você entende? Entendeu o que eu falei? Entendi. Deu pra entender? Sim, entendi. Então, beleza. Aqui, esse assim como, perdoa-nos nossas dívidas, assim como, aqui não é uma questão de grau do perdão. Não é, o meu perdão ao próximo não é o mesmo perdão que eu recebo de Deus. O grau é muito diferente. Aqui é o seguinte, é o resultado do perdão. Senhor, como eu tenho perdoado, você me perdoa? Não é a minha condição, é apenas assim, como é que eu posso dizer? Me perdoa da mesma maneira que eu perdoo. Não é no mesmo grau do meu perdão. Porque o meu perdão a você, Camila, é imperfeito. Uhum. Então não pode ser a mesma. Não estamos falando da mesma coisa. Estamos dizendo assim, Senhor, da mesma forma que eu perdoo a Camila, você me perdoa? Porque eu tenho consciência do que a Camila fez e do que eu tenho feito na tua presença. Ou seja, é uma questão também de autoexame, autopercepção. Você se enxerga, você sabe quem você é diante de Deus. Quem nós somos? Pecadores. Amados. Uma coisa que Tim Keller fala muito, e eu gosto muito de repetir. Nós somos pecadores e falhos, mas em Jesus nós somos infinitamente mais amados e aceitos pelo Pai. Para mim, essa é a consciência cristã. Eu sei que eu peco, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pecador, mas eu sou infinitamente mais amado e aceito pelo Pai em Jesus. Porque lembra? Só pode chamar de Pai quem tem o Filho? Só pode dizer Pai Nosso quem recebeu o Filho? Deus não é Pai de todo mundo. Deus é Pai daquele que tem fé em Jesus. E porque eu tenho fé em Jesus, eu sou amado pelo Pai, eu sou aceito. Eu não sou aceito pelos meus méritos, eu não sou aceito pela minha obediência. Imagina, se Deus me aceitasse pela minha obediência, eu estava no inferno. Já era, acabou. Eu sou aceito pela obediência dele. E se eu entendi esse evangelho, eu vou perdoar. Porque o perdão que eu recebi é muito maior. Amém? Amém. Então você vai pedir a Deus assim, me perdoa, Deus, assim como tenho perdoado os outros, por causa daquilo que tu tens feito a mim. Só te peço que me perdoes da mesma maneira, não no mesmo grau. Porque o que eu faço é imperfeito, meu perdão é imperfeito. Mas, da maneira que eu tenho perdoado, por causa daquilo que a cruz de Jesus Cristo tem realizado em meu coração, tu me perdoes. Pronto. É interessante, eu vou só pontuar isso aqui, vou passar para o último ponto, que os teólogos da hipergraça que estão por aí na internet, eu não sei se estão mais tanto, porque eu não estou acompanhando eles, mas eles falam que, né, você é o último biscoito do pacote de Deus, você é maravilhoso, você tem valor, aquela coisa toda, né? Antigamente, há 10 anos atrás, ou 20, 15 anos atrás, havia uma necessidade de prosperidade material, aí a teologia da prosperidade bombou no Brasil, né, vindo dos Estados Unidos. Aí agora há uma, né, nesse tempo agora mais, né, de 2010 para cá, 2015 para cá,
há uma carência, o aumento da depressão, o aumento da, né, a baixa autoestima. Aí agora nós temos os teólogos da prosperidade emocional, são os coaches, né? Aí eles vão dizendo para você que você, né, eles só enfatizam que você é maravilhoso, que você é filho de Deus, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E praticamente é como se você não tivesse mais pecado, né? É como se não precisássemos mais pedir perdão a Deus na caminhada, porque você é santo, que você é eleito, que você é filho, que você é isso, que você é aquilo outro. Só que, se você ler João, a carta de João, ele vai dizer: filhinhos, não pequei, mas se pecares, tendes um advogado. João vai dizer que aquele que não tem pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Ou seja, essa oração de Jesus ela é para agora. Eu peço perdão todo dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Que estão me acompanhando aqui na live. O cristão precisa pedir perdão todos os dias. E por que eu preciso pedir perdão todos os dias? Porque eu peco todos os dias. Porque eu careço. Olha, enquanto a fé frutificar, e enquanto o arrependimento se manifestar, você está vivo espiritualmente. As coisas começam a se desencaminhar quando você começa a achar que não precisa mais se arrepender. Tá tudo os bem, pecados, não. Aí você começa a relativizar o pecado. Aí você começa, mas isso não... Palavrãozinho? Só hoje. Todo mundo fala. Todo mundo faz. É. Sabe, tem gente que faz pior, né? Aquelas séries que são carregadas de pornografia, sexo explícito, aquelas séries com muito palavrão, com muita violência, que muitas vezes estão ali, né, moldando teu coração e te secularizando. Não. Aquela série que traz beijo homossexual e você acha que tudo isso é tranquilo. Pois é, você está sendo influenciado. Então é só um ponto que eu queria trazer. Pedimos perdão. Por quê? Porque pecamos, né? Isso é importante. Para terminar, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao fazermos essa petição, estamos pedindo que nunca sejamos conduzidos em situação que nos tornemos passíveis de ser tentados por Satanás. Não é que nós vamos ditar a Deus o que ele tem que fazer, porque isso não existe, tá? Deus ele vai testar os seus filhos e nós não podemos presumir que devemos e podemos dizer para ele o que ele deve ou não fazer. Não é esse o ponto. Aqui nós estamos pedindo para que Deus nos preserve da possibilidade de cair no pecado. Que ele nunca nos conduza por esse caminho de tentação. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não nos tenta para além do que nós podemos suportar. Na verdade, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, se não me engano, diz que Deus não tenta ninguém. Não é Deus que tenta. É a nossa cobiça que nos tenta. Satanás enxerga a nossa cobiça e nos sugere. Mas o desejo está em nós. Só que há caminhos em nossas vidas em que podemos estar na rota do diabo e podemos perder. Então, assim, livra-nos do mal aqui, livra-nos do maligno. Livra-nos desse que é o tentador. Desse que pode nos tragar. Está bramando como um leão e pode nos tragar. É interessante que Paulo mesmo vai dizer para casais, no contexto do casamento, que não deixem de ter relação sexual. Por quê? Porque Satanás pode vos tentar na sua incontinência. Se separem por um tempo para jejum, mas em comum acordo, mas voltem logo. Paulo fala isso. Para quê? Para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Então, assim, os apóstolos, o próprio Cristo na oração está dizendo, olha, Satanás tem poder. Poder, inclusive, para impedir a tua oração chegar a Deus. É interessante que antes dele falar sobre o Pai Nosso, ele vai dizer, né, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que ficam nas praças se exibindo. Não. Entre no quarto. Mas até essa concepção de entrar no quarto, mas é um entendimento muito mais profundo. Você precisa se esquecer de si mesmo quando você vai orar, a tal ponto que você não considere, porque nós somos tentados a pecar enquanto oramos. Tem gente que vai na igreja para orar e ela acha que é uma oportunidade dela pregar em público. Tem gente que acha que as coisas que ela está fazendo é para se exibir. Vai ministrar o louvor e está achando que está
impressionando as pessoas com a nota, com o canto e tudo mais. Então, há pecado até nas coisas santas, até nas práticas devocionais. Então, assim, o pecado é muito mais profundo em nosso interior. E essa gravidade do pecado é tão grande que a oração termina nesse ponto. Não nos deixe cair em tentação. Perdoa-nos como nós perdoamos, e não nos deixe entrar em rotas onde nós certamente vamos cair. É apenas uma relação de vigilância sua e confiança na soberania de Deus, que não vai te permitir passar por todas as circunstâncias que vão te derrubar. É por isso que fazemos isso. Deus já tem a sua soberania, os seus decretos, mas Ele determinou que pela oração muita coisa acontecesse, ou não. É por isso que lá em Tiago, de novo, citando Tiago muito aqui na live, a oração do justo pode muito seus efeitos. Ore. Ele usa o exemplo de Elias, né? Com relação lá ao tempo que mudou por causa da oração dele e tudo mais. O Senhor Jesus, inclusive, vai dizer lá em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí, terminamos aqui essa palavra mostrando para os irmãos o seguinte: há situações que são muito perigosas para nós. Dessa forma, nós temos que vigiar e orar, nos mantendo sempre vigilantes e em guarda, para não cairmos. Entenda, você está em guerra. A oração também se dá num contexto de guerra espiritual. Aqui estamos falando de batalha espiritual. Estamos falando de você não ser consumido pela tentação, né? E se você for ler as armaduras do Espírito lá em Efésios 6, no final, né, das armaduras, tem a fé, tem a salvação, tem a palavra de Deus, e no final é o quê? E orando em todo o tempo. Você vence batalha espiritual pela oração. Então, nós temos que vigiar e orar. E nós temos que entender que com a carne não se brinca, com o diabo também não. Amém, meus irmãos? Então aqui eu termino essa reflexão sobre o Pai Nosso. E tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, todas essas reflexões, meditações, são para te mostrar que essa oração ela não está na Bíblia à toa, em vão. E não é para você apenas repetir de maneira católica, romana, dizendo, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Não. É para você entender que são princípios, tem uma estrutura, é um modelo, é uma ordem, é um conceito, é uma ideia de Jesus. Ele está dizendo, olha, assim como eu oro ao Pai, vocês vão orar. Assim como eu me relaciono com o Pai, vocês vão se relacionar. E Jesus era encontrado nas madrugadas buscando o Pai em oração. E se Jesus, que era Deus encarnado, não abriu mão de ter vida de oração, quem somos nós para negligenciar a oração? Então Deus falou no meu coração, fale sobre oração. Fale sobre a oração, por quê? Porque sem oração não há poder para viver a vida cristã. Não vamos vencer o nosso pecado. Não vamos avançar na obra missionária. Não vamos pregar com autoridade. Não vamos testemunhar. Não vamos carregar o fruto do Espírito. É por isso que a gente tem que ir para o quarto. Temos que orar mais. É por isso que Paulo diz orar sem cessar. Quando ele fala da batalha espiritual, ele fala e orando em todo o tempo. E Jesus está falando vigiem, orem. Então a palavra inteira está dizendo, olha, tenha comunhão com Deus. Sem comunhão não há vida cristã, não há serviço cristão, não há ministério, não há casamento. Tem muito casamento que está em crise, sabe por quê? Porque os dois não têm vida de oração. Estão em crise porque não vigiam. Estão em crise porque não conhecem a Deus, não amam a Deus e acabam amando mais o trabalho, mais o prazer, mais o dinheiro, mais as coisas, mais a esposa, mais os filhos do que a Deus. Mas Jesus diz lá para os discípulos o seguinte, quem ama mãe, pai, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. E ele não está dizendo assim, não ame pai, mãe, marido, esposa, filho. Ele está dizendo, ame pai na qualidade de pai. Ame filho como filho deve ser amado. Ame esposa como esposa deve ser amado. Ame o dinheiro como o dinheiro deve ser amado. Ame o trabalho como o trabalho deve ser amado. Me ame acima de tudo isso. Reconheça o meu reino, o meu senhorio, a minha glória. E aí, tudo isso está no contexto da oração. Então, gente, por favor, quando você ouviu a palavra hoje, a palavra está te dizendo o seguinte, olha, você não vai lembrar de tudo que eu falei, é óbvio.
Mas você vai lembrar de uma coisa que eu vou te dizer agora. Cara, Jesus nos ensinou a orar e nos abriu o caminho para Deus. Então eu preciso orar. E eu preciso lembrar que antes de qualquer coisa, eu tenho que lembrar que eu sou salvo por Jesus, é por isso que eu tenho um Pai, que Ele está sobre todas as coisas e Ele está vendo a minha situação, Ele cuida de mim. E que antes de qualquer pedido para mim, eu peço pedidos pensando na glória dEle. Quando você orar, qualquer oração que você fizer a partir de hoje, quando você conversar com o Pai, que as pessoas te adorem em espírito e em verdade, que o conhecimento de Deus se espalhe por toda a terra, que a obra missionária avance, que a pregação do Evangelho tenha sucesso nesse mundo. Ore para que a glória de Deus se espalhe sobre a terra. Ore para que o reino de Deus e de Cristo venha. Ore para que a vontade de Deus seja o teu pão. E a partir daí você começa a pedir pelas coisas que você carece. Só daí você já vai ter um tempo de qualidade com Deus, porque não dá para você caminhar em todos esses princípios e falar com Deus em 1 minuto. Mas, contudo, entretanto, não se preocupe com o tempo. Se preocupe com a qualidade, com a entrega, com o teu coração nele. Entenda? Você está ali para encontrá-lo. Você não está ali para arrancar alguma coisa de suas mãos. Deus abençoe todos vocês. Que nós sejamos avivados pelo Espírito Santo para que tenhamos vida de oração. E com essa vida profunda de oração, no modelo, na imitação e no poder de Jesus e do seu Espírito, nós possamos então crescer, amadurecer e ser luz e sal. E ser uma geração santa, uma geração cheia do Espírito Santo e que dê testemunho vivo da glória de Deus, que ame sobretudo a glória de Deus, que busque fazer a vontade de Deus e apesar dos pecados, está sempre ali confiando na graça dele e recomeçando todo dia. Se a tua carne venceu hoje, amanhã é dia do Espírito vencer. Amém. E se você em algum momento fraquejou, lembra que você não é amado por Deus por causa da tua obediência. Você é amado por Deus porque Cristo obedeceu no seu lugar. Então, pela graça você viva e no poder do Espírito você permaneça na presença dele.